Agora sim, bom dia, irmãos e irmãs. É uma alegria estar de volta a essa conferência depois de muitos anos e de lembrar quantas coisas o Senhor fez e tem feito através deste evento. Então nós agradecemos porque cremos que o Senhor nos reúne aqui, Ele deseja falar algo a nós como nós já começamos a ouvir ontem. Então antes da gente ler a palavra de Deus e meditar nela, vamos ter uma palavra de oração. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de nos reunirmos aqui e confessamos que o fazemos no Teu nome, Senhor Jesus, confessando que Jesus Cristo é o Senhor, nos submetendo a Ele e pedindo que mesmo o tema desta conferência seja uma realidade neste tempo que temos juntos, que haja convergência de todas as coisas, mesmo no decorrer dessa meditação, que tudo convirja para a Tua pessoa gloriosa, Senhor Jesus. Te agradecemos, Pai. Não ousamos vir aqui na base daquilo que somos. Vimos aqui, cada um de nós, em Cristo Jesus, no Seu nome, confiando que Teu Espírito Santo, aquele que nos foi dado para nos conduzir a toda a verdade, Ele mesmo esteja no controle deste tempo, revelando a Cristo, nos levando para dentro dEle, Senhor. Oramos, Senhor, uma vez mais, para que este tempo seja um tempo cheio de Ti mesmo para a Tua glória. Conduza-nos para a Sua própria glória, no Teu nome oramos, Senhor. Amém. Eu gostaria de começar lendo o versículo tema da nossa conferência, que a essa altura do campeonato todo mundo espero que saiba. Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10. Falando a respeito de Deus, o Pai diz: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. E então nós vamos agora ler no Evangelho de João, a passagem que já foi lida ontem à noite, no capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 12. Vamos ler o 11 por contexto. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Versículo 15. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. No capítulo 2 do Evangelho de João, vamos ver os primeiros versículos do capítulo 2. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma delas levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho,
e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. E finalmente, no final do Evangelho, nós vamos ler o final do capítulo 20. Versículos 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muito outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados, para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida no seu nome. Bem, irmãos, como nós já mencionamos e lemos o versículo tema da conferência, o nosso tema é baseado em Efésios 1:10, Cristo, centro de convergência de todas as coisas. Agora, é interessante que o nosso irmão Cláudio, quando ele abriu ontem, ele mencionou o versículo 9, que também é parte dos versículos base da conferência. A vontade de Deus é mencionada em conexão com esse fato de fazer que todas as coisas convirjam para Cristo. E eu quero só chamar a sua atenção, eu acho que nunca é demais a gente lembrar o seguinte: quando a gente estuda a Bíblia, nós vemos que a vontade de Deus se expressa de diversas formas. Eu vou te dar alguns versículos, provavelmente você vai lembrar, nós não precisamos abrir. Mas, por exemplo, em Tessalonicenses, você lembra que fala que esta é a vontade de Deus para convosco, a vossa santificação. No mesmo livro você encontra outra vontade. Esta é a vontade de Deus, em tudo dai graças, no capítulo 5, porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Muito interessante, há diversos aspectos dessa vontade. Mas quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente descobre que Deus tem uma vontade primária, cardeal, uma vontade central, que de certa forma inclui todas as demais vontades. E essa vontade é aquilo que está registrado nos versículos tema dessa conferência. A vontade do coração de Deus é que todas as coisas convirjam para o seu Filho, que Ele seja o centro de todas as coisas. E é com isso que todos nós, nessa conferência, estamos ocupados, em considerar, em meditar juntos nessa vontade de Deus. Da minha parte, eu gostaria de abordar esse assunto do ponto de vista do Evangelho de João. Então, você já deve ter notado, nós lemos diversas passagens em João hoje, e eu gostaria de tentar explorar a centralidade de Cristo, ou Cristo sendo o ponto focal de todas as coisas, da maneira como João ele o apresenta no seu Evangelho. Antes da gente entrar propriamente nessa consideração, talvez seria de ajuda que nós fizéssemos algumas considerações preliminares a respeito do Evangelho de João. Uma coisa que nós temos que lembrar ao ler o Evangelho de João. Eu vou mencionar alguns versículos aqui, você não, posso até te dar a referência, mas eu não espero que você abra em todos eles. É como você sentir melhor, tá? Mas deixa eu começar fazendo a seguinte menção. Há um versículo em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32, se não me engano, em que Paulo faz uma menção, uma categorização da humanidade. E de acordo com muitos estudiosos da Bíblia, no que diz respeito à palavra de Deus, às Escrituras, é uma categorização exaustiva. Ele fala que, se você se lembra, que nós não devíamos ser tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. E é muito interessante que vários irmãos estudiosos da Bíblia, eles fazem menção disso, de que você encontra ali uma certa divisão da humanidade, judeus, gentios e a igreja de Deus. Agora, é muito interessante que quando você considera o Evangelho de João, os 4 evangelhos, você vê que há uma correspondência com essa categorização. Deixa eu começar mencionando o seguinte, é muito óbvio, mesmo que você leia superficialmente os 4 evangelhos, que há uma diferença significativa entre eles. Então,
colocando em termos o que os estudiosos te falam, eles dão uma denominação especial para os 3 primeiros evangelhos, porque eles estão numa certa categoria. Eles são chamados os sinóticos, não é isso? A palavra é meio esquisita, mas basicamente a palavra simples que significa vistos de um mesmo ponto de vista. É um relato que é de uma mesma perspectiva. E obviamente você não pode deixar de se impressionar com a semelhança entre Mateus e Marcos, Lucas talvez um pouquinho menos, mas todos eles apresentando a mesma pessoa, Cristo, mas basicamente de um mesmo ponto de vista. Mas quando nós chegamos em João, obviamente a pessoa é a mesma, o assunto é o mesmo, não é algo diferente que contradiz, mas é uma perspectiva diferente na apresentação do Senhor Jesus. Como se João é um evangelho que é uma categoria em si mesmo. Agora, voltando à declaração de Paulo, é muito interessante porque quando nós estudamos os evangelhos, nós sabemos que Mateus, a audiência básica são os judeus. E se você lê superficialmente o evangelho, você vai ficar impressionado com a quantidade de citações do Antigo Testamento, para que se cumprisse o que fora dito, para que isso acontecesse. O tempo todo ele está fazendo citação do Antigo Testamento, como que para mostrar para a sua audiência primária, né, o judeu, e por favor me entenda, eu não estou querendo dizer que eu não sou judeu, então não preciso ler Mateus. Obviamente esse não é o ponto, mas a apresentação do Senhor Jesus é feita em Mateus visando essa audiência primária, os judeus. E aí quando você chega em Marcos e Lucas, Marcos provavelmente tinha em vista uma audiência romana. E há diversas tecnicalidades, diversos pontos que demonstram isso, nós não podemos entrar nesse detalhe. Eu só vou colocar a coisa meio que dogmaticamente, um axioma aqui para você. Marcos, ele escreve tendo romanos em vista. Lucas, ele apresenta o homem perfeito, que era aquilo que os gregos, sempre era grande preocupação com eles, né? Você vê nas estátuas dele, na filosofia deles, a perfeição humana. E Lucas, escrevendo para uma audiência grega, ele apresenta esse homem perfeito. Esse, como nosso irmão disse ontem, aquele que quando você o vê, você vê o homem como Deus tenciona. E se você coloca os romanos e os gregos, é como se eles são os grandes representantes do mundo gentílico daquela época. Então você pode dizer que Mateus é para os judeus, Marcos e Lucas para os gentios, mas João é um evangelho que foi escrito para a igreja de Deus. Eu espero que isso não te surpreenda, porque talvez seja uma coisa pouco intuitiva. Eu te confesso que a primeira vez que eu vi isso, eu falei, está estranho esse negócio. É particularmente, às vezes, não intuitivo, porque talvez muitos de nós, eu incluído, nós viemos ao Senhor, nós cremos no Senhor, provavelmente através de um versículo do Evangelho de João. Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão, mas eu tenho quase que certeza que se eu falasse, que versículo que o Senhor usou na sua salvação? Talvez metade da audiência, pelo menos, vai falar, não, um versículo em João, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim tem a vida eterna. Inúmeros versículos. E graças a Deus por isso, irmãos. Então, de novo, quando eu sugiro, como muitos estudiosos da Bíblia sugerem, que João é um evangelho que foi destinado, tinha como audiência primária no momento em que foi escrito a Igreja de Deus, há uma razão para isso. E eu vou te pedir para guardar essa informação na sua mente por enquanto, e nós vamos tentar, pela graça do Senhor, ver por que é isso e qual é o significado disso, qual é a relevância disso, especialmente no nosso assunto que nós queremos considerar juntos, da centralidade do Senhor Jesus. Eu creio que outra coisa que tem que ser falada a respeito na introdução da consideração deste evangelho é o seguinte: o evangelho de João, ele tem uma característica que é maravilhosa, que qualquer leitura, mesmo que rápida e superficial, ela vai te chamar a atenção. A linguagem do evangelho. Por um lado, é a linguagem mais simples possível. É uma linguagem que talvez uma criança possa entender.
cheio de declarações em todo o Evangelho em que demonstram essa simplicidade de linguagem. Tantos versículos memoráveis que provavelmente todos nós conhecemos de memória. Como eu mencionei um agora, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Será que existe algo mais simples do que isso? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, elas me seguem. A simplicidade é impressionante. Ao mesmo tempo, irmãos, provavelmente o Evangelho de João é o escrito mais profundo de toda a palavra de Deus. Livros e livros e livros que vão encher uma dúzia de bibliotecas foram escritos a respeito desse livro. E provavelmente a gente ainda não entrou em toda a riqueza deste Evangelho. Eu creio que para nós apreciarmos a mensagem desse Evangelho, especialmente conectado com o nosso assunto, o Senhor Jesus sendo o ponto focal de todas as coisas, eu creio que há uma outra coisa que seria de valor espiritual da gente considerar juntos, que é um pouquinho do contexto histórico em que João foi escrito. Em que ponto, no primeiro século, João foi escrito? E deixa eu começar colocando, eu não vou tentar te provar isso muito tecnicamente, mas há um número considerável de estudiosos da Bíblia que nos dizem que o Evangelho de João, aliás, todos os escritos de João, eles estão entre os últimos livros do cânon da Bíblia. Se você colocar cronologicamente, pega só o Novo Testamento, né, que são os últimos livros da Bíblia. Quando é que cada um deles foi escrito? Muito provavelmente, os escritos de João são os últimos escritos de todo o cânon das Escrituras, de todo do corpo de livros que constitui os 27 livros do Novo Testamento. E de uma forma muito interessante, se eu te perguntasse, e qual é a ordem em que João escreveu esses livros? Provavelmente nós vamos falar, provavelmente Apocalipse é o último livro, não é isso? E os estudiosos nos dizem não. Na realidade, muito provavelmente, Apocalipse é o primeiro dos livros que ele escreveu. E depois disso, ele veio escrever o seu Evangelho e as suas epístolas. E muito provavelmente isso foi escrito no final do primeiro século. Muito tempo depois que todas as outras epístolas e os demais evangelhos já haviam sido escritos. Irmãos, eu creio que isso é extremamente significativo. Que há uma razão para isso ter sido assim. E que seria de valor espiritual que nós considerássemos isso juntos, especialmente em como isso se conecta com o nosso assunto. À medida que eu preparei este assunto, eu senti que haveria, talvez, também para efeito de introdução para o nosso assunto, de fazer um pequeno comentário, uma pequena consideração de como é a história da igreja no primeiro século e de tentar situar, então, os escritos de João nessa linha histórica. Então, se eu pudesse, brevemente, falar nada novo, simplesmente refrescar a nossa memória. Eu creio que há um valor, alguma coisa deve saltar aos nossos olhos, de por que esse Evangelho, ele é tão especial, ele é tão necessário, especialmente nos dias em que nós vivemos. Mas deixa eu te lembrar algumas coisas. História da igreja. Obviamente, se você está falando de história da igreja, nós começamos no livro de Atos. O nascimento da igreja, nós temos o relato no capítulo 2 de Atos. E nesse dia você lembra o que aconteceu? Dia de Pentecostes. 120 estão orando no cenáculo, de acordo com a palavra do Senhor Jesus, aguardando o cumprimento da promessa do Pai. E enquanto eles estão lá no cenáculo, algo acontece. O Espírito Santo é derramado. E nesse dia, irmãos, aqueles 120 indivíduos que estavam naquele cenáculo orando, naquele dia, há uma mudança. Quando o Espírito Santo é dado, esses 120 indivíduos se tornam 120 membros do corpo de Cristo.
E o corpo de Cristo, a igreja, esse é o dia do seu nascimento, por assim dizer. E você lembra como é que é a sequência da história? Colocando bem simplesmente. 120, aí no dia de Pentecostes, Pedro se levanta, ele prega o evangelho, 3.000 são salvos. E esses 3.000, eles começam a viver juntos. E de uma forma muito natural. Você pode ver que eles têm um centro comum. Não é um novo movimento, não é uma nova filosofia, não é nada disso na realidade. Há uma pessoa que os une. É muito interessante porque no dia de Pentecostes, Pedro faz alguns comentários naquele sermão dele, em que ele explica o que está acontecendo naquele dia. E se você quiser resumir, é bastante simples. Naquele dia ele diz, olha, quando o pessoal estava falando, esse pessoal, lembra, tinha alguns que estavam maravilhados, eles estão ouvindo eles falando na língua, judeus da diáspora, eles tinham vindo para a festa de Pentecostes e eles reconheciam, quando eles estavam falando em outra língua, eles reconheceram a língua deles. Falaram, que é isso? Esses homens de Galileu falando na minha língua, e tem 16 lugares mencionados lá. E outros estavam lá, esse pessoal tomou vinho muito cedo, que era 9 da manhã. E aí Pedro ele vai explicar, não é isso. E ele começa, todo o sermão dele basicamente é uma explicação do que está acontecendo. Mas é muito interessante a maneira como ele conclui, porque ele nos revela o que aconteceu naquele dia, pelo Espírito Santo, obviamente. Ele diz, olha, o que vocês estão vendo é o seguinte, Jesus recebeu a promessa do Pai e derramou isto que vedes e ouvis. É muito interessante, porque eu normalmente esperaria, então, os discípulos receberam naquele dia a promessa do Pai, é verdade, mas não foi o que Pedro disse. Ele disse, Jesus recebeu a promessa do Pai e derramou isto que vedes e ouvis. Mas que história é essa? Por que Jesus... porque o Senhor Jesus exaltado, Ele está sendo naquele dia de Pentecostes. A unção do Espírito Santo está caindo sobre o cabeça e descendo lá embaixo até a orla das suas vestes. Você lembra o Salmo 133? Isso é o que está acontecendo no dia de Pentecostes. O Senhor Jesus sendo coroado, rei, demonstrado, e essa unção que lhe foi dada ao cabeça desceu por todo o corpo e chegou àqueles 120 membros. E esse é o início da igreja. E ele termina concluindo, a ênfase está nisso. Ele é o Senhor. Esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Esse é o início da igreja, irmãos. E o que segue daí é uma expressão contínua no livro de Atos, de Cristo, o Senhor ressurreto, Ele está vivo. E Ele está em uma união vital com o seu corpo. Tudo o que procede no livro de Atos é uma demonstração desse fato. E de certa forma, irmãos, a sensação que sempre me dá é que o livro de Atos nos mostra o que é Cristo sendo o centro de todas as coisas em realidade na igreja. Não meramente uma teoria. Porque percebe, nós não mudamos de opinião. Nos 2000 anos da história da igreja, não é que o pessoal diz, não sei se ele é o centro. Não, a igreja sempre teve isso como uma verdade, como um artigo doutrinário. Mas, irmãos, em Atos nós vemos a realidade. Quando Cristo de fato, em experiência na igreja, é o centro de todas as coisas, nós temos a história do livro de Atos. E começa daquela forma. Deixa eu só te lembrar uma coisa. E de novo, eu vou fazer menção de várias passagens, eu não espero que você as leia. Mas talvez que nós façamos a conexão. Em Ezequiel capítulo 47, há uma visão extremamente maravilhosa e bonita. Eu não vou ler com vocês, mas eu vou te refrescar a memória. Você lembra que Ezequiel está observando o templo e ele vê que a água começa a manar, a sair do templo, o templo olhando para o oriente. E a água começa a sair debaixo do limiar, debaixo da porta do templo. Ok. E ele continua observando.
E de repente essa água começa a volumar. E a água começa, é como se a impressão que dá é que tem um filete de água saindo do templo, um tiquinho, e daqui a pouco essa água se torna de 1.000 em 1.000 côvados, há uma medição de quanto volume de água, mais ou menos, existe. Então, no início ele vê a água saindo por debaixo do limiar do templo, aí daí a 1.000 côvados tem um homem com ele, provavelmente um anjo, e ele tem uma vara de medir. E ele vai e mede a profundidade da água, e a água dá nos tornozelos de Ezequiel, é assim que ele descreve. Então, 1.000 côvados, a água me dá nos tornozelos. Mais 1.000 côvados, uma segunda medição. E agora a água já me bate nos joelhos, ele diz. Mais 1.000 côvados, uma terceira medição. A água pelos lombos. Então a sensação que te dá é que há aquele pouquinho de água que começa a sair do templo. Pouco a pouco se torna um riacho, se torna um rio, mas agora já está pelo lombo. A quarta medição, mais 1.000 côvados. Agora já é um rio que só dá para cruzar nado. Irmãos, será que não é isso que nós vemos no livro de Atos? Em primeiro lugar, antes disso, deixa eu fazer menção de outro versículo que explica, o Senhor Jesus mesmo explicou isso antes mesmo desse evento acontecer. Talvez nós devamos ler isso aqui. Se você tornar para João capítulo 7, João capítulo 7, versículo 37. Palavras do Senhor Jesus. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Versículo 39. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Ok, diversas coisas aqui. Quando que aqueles que creem no Senhor Jesus receberam o Espírito? É o dia de Pentecostes, não há dúvida. O Senhor Jesus, muito interessantemente nessa passagem, ele está dizendo que aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva, mas ele diz, como diz a Escritura. Muito provavelmente aqui há uma alusão exatamente a Ezequiel capítulo 47. E isso, o cumprimento dessas palavras, de acordo com o próprio apóstolo João, o seu comentário pelo Espírito Santo, o cumprimento dessas palavras do Senhor Jesus acontece no dia de Pentecostes, quando eles receberam o Espírito Santo. Então, irmãos, considere isso por um minuto. Será que essa não é a história do livro de Atos? O Espírito Santo é derramado e rios de água viva fluem do interior daqueles discípulos, daqueles primeiros cristãos. E aquilo que começa como um filete de água, 120 primeiro, vamos pensar em termos numéricos no início. Tem 120, no fim do dia de Pentecostes, 3.120. Mais algumas semanas, Pedro e João vão ao templo, tem o coxo, lembra da história? Ele olha para eles, esperando receber alguma coisa. Pedro fala, não, eu não tenho ouro e prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. E por causa disso, 5.000 são acrescentados. Irmãos, será que nós vemos esse rio de águas vivas brotando do interior daqueles discípulos? E isso se tornando maior e maior, mais e mais profundo. Mas não é simplesmente o aspecto numérico, irmãos. Sim, é um aspecto muito importante. Há um crescimento numérico maravilhoso, mas muito mais do que isso. Parece que há um influxo de vida divina que se manifesta. Eu disse que eu não ia ler Ezequiel, mas eu estou mudando de ideia. Eu quero ler um versículo com você. Se você puder abrir ali, Ezequiel capítulo 47. Eu só quero ler os versículos que explicam o efeito que esse rio teve. Depois que aquele filete de água inicial se tornou algo mais profundo no tornozelo, no joelho, nos lombos, finalmente um rio a nado. Aí Ezequiel descreve qual foi o efeito desse rio. Versículo 6, Ezequiel 47. E me disse, esse é o anjo que está falando com Ezequiel na visão. Viste isso, filho do homem?
Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse, essas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe. Irmãos, será que isso não descreve o que aconteceu no livro de Atos, quando o Espírito Santo foi derramado e do interior daqueles discípulos fluiu esse rio? Será que nós o vemos que por onde quer que a igreja fosse, havia vida? Qualquer coisa que esse rio toca na visão, acaba em vida. Tem árvore do lado, tem muito... O Mar Morto, se você conhece ou já ouviu falar do Mar Morto, o nome é perfeito. Não tem nada nesse mar, é completamente morto. Mas esse rio na visão, quando ele toca mesmo o Mar Morto, muitíssimo peixe. Será que não é isso que nós vemos? Nós sabemos essa figura nas Escrituras, do peixe. Frequentemente falando de pessoas vindo ao Senhor. O Senhor lembra do que ele falou a Pedro? E Pedro e André, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Será que não é isso que nós vemos em Atos? Muitíssimo peixe, um rio de água viva, o Espírito Santo dado, o Senhor Jesus no centro, porque isso é o dia de Pentecostes. O Espírito Santo é dado para que Cristo seja, para que Ele seja Senhor e Cristo. E esses discípulos se submetem e experimentam essa vida do Senhor e são vasos pelos quais essa vida do Senhor Jesus se manifesta em todo lugar. E o resultado é o livro de Atos. Irmãos, que figura nesse livro de Atos do que é a centralidade do Senhor Jesus, não em teoria, não simplesmente um versículo em Efésios, mas em realidade, no dia a dia. Um rio de água viva, que por onde quer que ele vá, o resultado é vida, o resultado é salvação, o resultado é edificação dos cristãos. Que coisa maravilhosa. Irmãos, isso não quer dizer que em Atos não hajam problemas. Está cheio de problema em Atos. E se você não vê os problemas, é igual dizia um irmão, olha, eu não sei que óculos está usando quando você lê sua Bíblia. Porque tem problema por tudo quanto é lado. Eu não quero ser muito romântico a respeito de Atos. Então você lê no capítulo 5, tem os Ananias, a filha da vida. Problemão. Aí no capítulo 6, problemas, lembra daquele problema por causa de diferenças culturais? As viúvas dos helenistas estavam sendo esquecidas. Outro problema. Aí tem problemas doutrinários no capítulo 15, depois que o evangelho chegou aos gentios. Será que os gentios eles vão viver como eles têm que se converter ao judaísmo, têm que se circuncidar para serem cristãos? Um grande debate na igreja, é um grande problema doutrinário. Cheio de problemas em Atos, perseguição, o livro inteiro, do início ao fim. Mas irmãos, não é verdade que cada problema em Atos é resolvido espiritualmente? Que aqueles primeiros irmãos, quando eles tinham um problema, eles dependem do cabeça. Eles se voltam ao Senhor e experimentam a direção do cabeça em como enfrentar esse problema. Não é isso que nós lemos em Atos? Eu estou lembrado daquele versículo, um comentáriozinho que Tiago faz quando houve o problema doutrinário de como é que os gentios agora vão viver. Agora que eles vieram ao Senhor, será que eles vão se circuncidar? Será que eles têm que observar a lei cerimonial? E aí tem esse grande debate e finalmente há um consenso. E quando eles escrevem aquela carta, há um comentário que Tiago faz pelo Espírito Santo. Ele diz, vamos escrever o seguinte, que pareceu bem a nós e ao Espírito Santo não impor nenhum outro jugo aos irmãos. Irmãos, será que essa não é a chave no livro de Atos? Cristo o centro, o Espírito Santo tendo o seu lugar soberano, o rio de águas vivas fluindo. E todos esses problemas, porque haviam problemas, sim, mas todos eles resolvidos em união com o cabeça. Ok. Vamos continuar andando um pouquinho mais nessa história da igreja no início. O livro de Atos, ele abrange mais ou menos 30 e poucos anos. O dia de Pentecostes, com quase toda certeza, é o ano 30, não é isso?
o ano da crucificação do nosso Senhor. E 50 dias depois do dia de Pentecostes. 30 e poucos anos depois é o fim do livro de Atos. E um pouquinho de anos depois, ou seja, menos de 40 anos depois de Pentecostes, ainda no final da década de 60 do primeiro século, Paulo escreve as suas epístolas a Timóteo. E não é verdade que já há uma grande diferença, bastante negativa, quando você lê, especialmente 2 Timóteo? Você lembra que essa é provavelmente a última epístola que Paulo escreve. E eu estou querendo enfatizar o aspecto histórico, irmãos. Por favor, eu sei que é muita coisa e espero que a gente não perca o fio da meada. Mas são menos de 40 anos depois do dia de Pentecostes. E alguma coisa já mudou. Algum declínio espiritual já entrou na igreja. Há uma coisa que nós temos que lembrar. Em 1 Timóteo, quando Paulo se refere à igreja, ele a descreve como a casa de Deus, coluna e baluarte da verdade. Mas quando chega em 2 Timóteo, e ambas as epístolas, elas estão escritas muito próximas uma da outra, e ambas são escritas muito provavelmente no final da década de 60 do primeiro século. Mas quando Paulo escreve a 2ª epístola a Timóteo, a referência não é mais à casa de Deus. Há uma referência a uma grande casa, em que há uma terrível mistura dentro dessa grande casa. Esse é o capítulo 2 de 2 Timóteo. Ele diz, nessa grande casa, há utensílios de ouro e outros utensílios de barro, de madeira. Uns para a honra, outros para a desonra. Você percebe que é quase como se o sentimento nessa epístola é que um declínio espiritual entrou na igreja. E não é somente essa passagem. Por toda a epístola você percebe isso. Então, provavelmente, é a véspera do martírio de Paulo, quando ele escreveu. E o que havia acontecido? Ele diz a Timóteo, todos os da Ásia me abandonaram. Irmãos, alguns estudiosos da Bíblia creem que não é simplesmente uma questão de que, tudo bem, era muito perigoso qualquer associação com Paulo. Obviamente era. Porque é como se ele é visto pelo Império Romano como uma pessoa quase que um criminoso. Por isso que ele foi executado. Mas provavelmente a origem desse todos me abandonaram é mais do que simplesmente porque eu tenho medo de me associar com ele. Provavelmente há algo que é na base doutrinária. Na base de que o nível dele acho que é muito alto, é demais para mim. Eu acho que eu ainda sou cristão e tal, mas eu posso levar a coisa mais tranquilo. No capítulo 3, ele adverte a Timóteo. Sabe que nos últimos dias virão dias difíceis. Irmãos, é quase como ele está se referindo a algo ainda no futuro, mas com certeza ele está vivendo já na sombra daquilo que vai ter um desenvolvimento mais pleno. Simplesmente 40 anos depois do nascimento da igreja. Vamos pôr mais 30 anos à frente. Final do primeiro século. A década de 90. Aí nós chegamos à época em que provavelmente o apóstolo João escreveu os seus escritos. Com mais certeza, o Evangelho de João. Mas agora, qual é a condição espiritual da igreja naquele período? Paulo está dizendo, no final da década de 60, os dias são difíceis. A situação não está boa. Obviamente, você não consegue ver, evidentemente, aquele rio de águas vivas, que é o livro de Atos. Mas quando nós chegamos na última década, você lembra que João é aquele que o Senhor usou para nos dar Apocalipse. E no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, o Senhor se dirige às 7 igrejas. Há diversas formas de estudar essas 7 igrejas. Eu, pessoalmente, eu não vejo... Às vezes a gente começa a brigar um com o outro. Não, você interpreta isso profeticamente, eu interpreto historicamente. Não, eu interpreto espiritualmente. Tem várias escolas de interpretação. Eu sempre fui muito ajudado com um irmão que nos deu uma ilustração muito bonita para mim. Ele disse assim, a palavra de Deus é como um diamante.
E quando o diamante, você tem ele na sua mão, dependendo do ângulo em que você olha, né, por causa da reflexão da luz, você vai ver diversas cores, dependendo do ângulo em que você olha. Eu verdadeiramente creio que isso se aplica à palavra de Deus. Tenta fazer isso com qualquer outra literatura. Não acontece. A palavra de Deus, sim, eu não vejo problema nenhum. Eu vejo que há um sentido profético, histórico, simbólico, espiritual, tudo isso. Mas a gente nunca pode esquecer o seguinte. Quando você lê a história das cartas às 7 igrejas, em Apocalipse 2 e 3, você tem um diagnóstico da condição da igreja 60 anos depois do seu nascimento. E o que estava acontecendo? Simplesmente só 60 anos. Isso talvez é a parte mais assustadora. Quando você lê como o Senhor se dirige a Éfeso, é uma coisa muito maravilhosa que todo estudioso da Bíblia concorda que Éfeso é provavelmente o ponto alto da revelação de Deus na Bíblia inteira. Não existe revelação mais elevada do que aquilo que nós lemos em Éfeso. É parte do que nós queremos considerar Cristo, o centro de todas as coisas. E olha, uma coisa que foi observada e que é muito verdadeira na minha estimativa, é que para você revelar, para você poder confiar a alguém uma certa revelação, a condição espiritual dessa pessoa ou desse grupo tem que ser uma condição espiritual saudável, sadia, robusta. Porque senão você vai falar e vai entrar por aqui e sair por aqui, não adianta de nada. Por que o Senhor mandou a epístola aos Efésios para Éfeso e não para Corinto? Você vê uma diferença entre essas duas igrejas, não é isso? Havia alguma condição espiritual em Éfeso. Algum amor pelo Senhor que permitia que eles recebessem, apreciassem, respondessem à revelação mais elevada. Cristo, centro de todas as coisas. Éfeso provavelmente foi escrita no início da década de 60, do primeiro século. 30 anos depois, quando o Senhor se dirige a Éfeso, através de João, no capítulo 2 de Apocalipse, o que o Senhor fala com Éfeso? O Senhor comenda Éfeso por muitas coisas. Provavelmente Éfeso, sendo muito franco, irmãos, provavelmente eles são mais fiéis do que, mesmo na década de 90, do que nós. Há zelo, há perseverança pelo Senhor. Há uma doutrina saudável, há um cuidado para que nada falso penetre na igreja. E, no entanto, o Senhor diz para Éfeso: eu tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E é quase como se o Senhor está expressando em dor, com pesar no coração dele. Nada menos do que isso vai realmente me satisfazer. Zelo, perseverança, doutrina, tudo isso não joga fora o bebê com a água não, por favor, porque essas coisas são importantes. O ponto não é que essas coisas não têm valor, elas têm valor. Mas a menos que haja um coração que ame o Senhor, nada disso vai satisfazer o Senhor. Que mais que você vê nessas 7 igrejas? Nós lemos de doutrina dos nicolaítas penetrando na igreja, de uma igreja vivendo onde está o trono de Satanás, uma mistura com o mundo, e o Senhor dizendo: olha, se você não se arrepender, eu vou ter que pelejar com a espada da minha boca. Tem que haver uma divisão entre o que é meu e o que é do mundo. Você lê em outra das igrejas, Tiatira, tem uma falsa profeta, Jezabel, e ela está lá, em proeminência na igreja, seduzindo os servos de Deus. Há algo espiritual ali, com certeza. A minha ênfase aqui, eu não vou entrar em interpretação de nada, mas provavelmente 60 anos após o nascimento da igreja, as coisas haviam entrado em um terrível declínio espiritual.
É muito interessante porque a cada igreja, o Senhor, Ele começa, quando Ele se dirige a cada uma, Ele começa com uma revelação específica de si mesmo. E quando nós estudamos com cuidado o teor de cada carta, e são cartas muito breves, como você deve lembrar, mas quando você estuda o teor de cada carta, é muito evidente que o Senhor Jesus está buscando na igreja, Ele comenda ou repreende a igreja na base de se ela reteve a revelação do Senhor Jesus com a qual Ele se apresenta a ela. E se a gente tivesse que resumir a condição espiritual da igreja naquela época, talvez nós poderíamos dizer com toda certeza, a igreja fracassou em reter o cabeça. O Senhor Jesus não se vê na igreja, com uma exceção provavelmente, talvez duas, mas será que não é extremamente triste, irmãos, que Filadélfia, que é aquela que o Senhor comenda, que é aquela em que há alguma coisa que realmente satisfaz o coração do Senhor, não há de uma enorme tristeza que ela é uma exceção à regra, que no geral há um declínio? Irmãos e irmãs, qual é o remédio divino para essa condição? Quando o declínio espiritual entra na igreja, quando o Senhor Jesus não é mais retido como cabeça, quando essa união viva com cabeça não é mais uma realidade, quando a centralidade de Cristo não é mais real, em doutrina é, mas cadê a realidade? A pergunta é, qual é a reação divina a essa condição, a esse estado de coisas? Queridos irmãos, eu fortemente sinto que é por isso, a resposta a essa pergunta, o remédio divino a essa condição, é a razão pela qual nós temos o Evangelho de João. E se nós tivéssemos que resumir este Evangelho, eu vou te dar o meu resumo, eu não vou dizer que é o oficial. Este Evangelho tão maravilhoso, ele é uma revelação ou um descortinar mais amplo do Filho de Deus. Usando as palavras do nosso irmão nas suas mensagens, sim, este Evangelho, ele revela a grandiosidade do Filho. É um Evangelho para a igreja, é a parte que a gente talvez não entende. Talvez a gente diga, mas espera aí, eu já criei no Senhor, eu tenho certeza disso, e isso não está em questão. Nós cremos nele. Talvez 20 anos atrás, 5 anos atrás, qualquer que for o número. Por que a necessidade de um Evangelho para a igreja? Eu já criei nele, a minha salvação está garantida, e amém, é verdade, isso está fora de questão. Se você genuinamente creu no Filho de Deus, se você genuinamente nasceu pelo Espírito Santo do alto, quem vem a mim de modo nenhum o lançarei fora. Não é a sua fidelidade ou a minha que conta qualquer coisa nessa questão. Por que então haveria necessidade para um Evangelho para a igreja? Irmãos, eu tenho a seguinte sensação. O Filho de Deus, ele é tão mais amplo, tão mais vasto, do que eu jamais imaginei. Quando eu abri meu coração para Ele pela primeira vez. Há tanto mais de Cristo que todos nós temos que entrar. Por que esse Evangelho para a igreja? Eu creio que o prólogo de João, um dos versículos, ele tem me impressionado enormemente. Eu creio que, de certa forma, ele captura por que nós precisamos deste Evangelho. A igreja já precisava dele, já no final do primeiro século. Provavelmente nós precisamos dele muito, muito mais hoje, à véspera do seu retorno.
Qual é esse versículo no prólogo? Porque todos nós temos recebido da sua plenitude. Percebe a ênfase? Percebe a grandeza, a vastidão do Filho de Deus? Ou pega outro versículo no prólogo. Mas o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Não com graça e verdade, mas cheio de graça e verdade. Irmãos, esse é o método divino, é a reação divina a qualquer decadência espiritual, a qualquer perda de vista do cabeça. Ele vai revelar mais dele, para que nós possamos entrar em uma medida maior em tudo aquilo que o Filho é. E essa é a mensagem, meus irmãos, que eu creio, deste glorioso Evangelho de João. Irmãos, há uma forma bem específica, quase que um método, que João vai usar para revelar essa plenitude do Filho de Deus, essa vastidão do Filho, para a igreja. E como nós sabemos, ele mesmo o diz pelo Espírito Santo no final da epístola, explicitamente, no final do Evangelho. Ele diz, olha, na realidade Jesus ele fez muitas outras coisas, em minha paráfrase, que não estão escritas neste livro. Muitos outros sinais, na realidade, ele usa, essa é a palavra que ele usa. Mas os sinais, eles foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida no seu nome. Qual é o método, então, que João vai usar para revelar essa plenitude? Ele vai registrar alguns sinais e selecionar cuidadosamente 8 sinais. E através desses 8 sinais, em cada um deles, parece que há um tema comum, subjacente a todos eles. Em cada um deles, você vê esse mesmo tema. Você vê a grandeza do Filho, a plenitude do Senhor Jesus. Considera por um instante. Eu vou mencionar bem rapidamente os sinais. Eu vou te dar os capítulos para aqueles que estão anotando e querem checar. Eu vou te dar isso. Tá? Mas considera os 8 sinais. E vamos ver se pela graça do Senhor nós conseguimos identificar um tema básico em todos eles. No capítulo 2, tem um casamento em Caná da Galileia. Nós lemos agora. E de repente, acaba o vinho. É o fim do casamento. Da maneira como era festejada naquela época. Seria o fim, é uma vergonha, acabou. E o Senhor Jesus é aquele que da água ele produz vinho. Não apenas vinho, vinho muito superior. O vinho, a superioridade é tal que o mestre Sala ele chega para o noivo e faz aquele comentário. O que você fez? Você pisou na bola aqui, você tinha que ter feito o oposto. É claro, ele não sabia. Todos costumam pôr o inferior no final. O melhor vem primeiro. Mas você deixou esse vinho da melhor qualidade. Que figura, irmãos, da vida que o nosso Senhor Jesus é. Da vida que é dada a você e a mim. E que nós temos que entrar em mais dessa vida. Quanto vinho foi produzido? Lembra? 6 talhas, cada uma 2 ou 3 metretas. Você lembra a capacidade de uma metreta? Estudiosos dizem que provavelmente uma metreta são 40 litros. Digamos que sejam entre 2 e 3. Digamos que cada talha contivesse 100 litros. Quanto vinho da melhor qualidade o Senhor Jesus produziu? Uma figura da vida de Cristo. Percebe? É como se esse primeiro sinal, extremamente importante, e nós não vamos poder entrar nele, mas eu só vou mencionar uma coisa. Esse primeiro sinal, ele já te dá a característica de todos os demais. Há um contraste nesse sinal. 2 tipos de vinho. É o contraste que o mestre Sala estabelece e que está registrado para nós. Tem um primeiro vinho, e a primeira coisa que acontece, esse vinho acaba. Irmãos,
no meu entendimento, há um contraste entre dois tipos de vida neste sinal. A nossa vida natural, que nós recebemos em Adão, e a vida de Cristo, que nos é dada na redenção. Qual é a característica da vida natural, irmãos? Mais cedo ou mais tarde, o vinho acaba. Eu sempre lembro de Eclesiastes, quando eu leio este sinal. Ou há muito tempo, Eclesiastes me vem à mente. Porque em Eclesiastes tem aquele refrão, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Sabe, no hebraico, um dos sentidos de vaidade pode ser vazio. Vazio de vazio. Isso é a vida humana, irmãos. Isso é a nossa vida, em nós mesmos. É vazio, é frustrante, é sem sentido. O vinho acaba, irmãos, da nossa vida natural. E a tragédia na igreja, irmãos, é que sim, nós recebemos esse vinho novo, mas quão frequentemente nós revertemos para viver pelo velho vinho, pela vida antiga, adâmica, que acaba, que se esgota a nossa sabedoria, o nosso esforço, o nosso isso, o nosso outro. Irmãos, esse contraste no primeiro sinal está em cada um dos sinais. O contraste entre o que ele é, cheio de graça e verdade, toda a plenitude nele, abundância, vida, e o que nós somos, acaba, não leva a lugar nenhum, não satisfaz. Considera o segundo sinal, João capítulo 4. Tem o filho de um nobre que está doente, ele desce de Cafarnaum para falar com o Senhor em Caná. Percebe de novo o contraste? É como que o filho está à morte, ele está para morrer. Essa é a nossa vida natural, irmãos. Uma palavra do Senhor, vai, o teu filho vive, pum, vida. Em nós, morte, nele, abundância, vida. O terceiro sinal, capítulo 5, um homem paralítico há 38 anos. Não é verdade, irmãos, que frequentemente essa é a nossa experiência? Não há progresso. E eu estou me referindo, irmãos, eu estou falando a irmãos e irmãs em Cristo. Eu não estou falando, obviamente, não faria sentido falar de progresso, de andar para alguém que está morto em delitos e pecados, né? Que é a figura, o termo que a palavra de Deus usa para se referir àqueles que ainda não conhecem o Senhor. Esses 38 anos talvez te lembrem, onde tem 38 anos na Bíblia? Lembra o povo de Israel, quando saiu do Egito? Eles ficaram 40 anos no deserto. 2 desses anos estavam no plano de Deus. Eles tinham que descer lá para o Sinai, receber a revelação da lei, receber o tabernáculo. Mas não é verdade que eles gastaram 38 anos, volta, chegando a lugar nenhum. E esse homem é isso. 38 anos, não há progresso. Não vai a lugar nenhum. O Senhor fala uma palavra. Toma o teu leito, levanta e anda. Você vê o contraste? Você vê a plenitude dele, a nossa deficiência, esse contraste. A multiplicação dos pães. Pode ser mais evidente. O que você tem? Nós temos 5 pães e 2 peixinhos. 5.000 homens. O que você faz? O Senhor toma esses pães, Ele dá graças, abençoa. E o registro em João é que todos comeram e se fartaram. Irmãos e irmãs, esse é o nosso Senhor. Todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. No capítulo 5 esse é o capítulo 6, e há um segundo sinal ali. O Senhor Jesus andando sobre o mar. A figura daquele triunfante sobre todas as coisas. No capítulo 9, um cego de nascença. Não vê. O Senhor Jesus, Ele faz algo. A vista é restaurada. Percebe? O contraste é sempre entre o que nós somos em nós mesmos. Mesmo que você seja cristão. Eu acho que um grande problema que eu sinto que nós temos é que há esse conceito de que quando o Senhor me salvou, eu me tornei algo maravilhoso em mim mesmo. Não, irmãos. O que é nascido da carne é carne.
O que é nascido do Espírito é Espírito. Em nós mesmos, nós somos tão irremediáveis, tão sem esperança, tão vazios, antes ou depois de virmos ao Senhor. Em nós mesmos. Cristo em vós. Isso é a esperança da glória. Mas a pergunta é, será que nós temos nos apropriado progressivamente daquele em quem habita toda a plenitude? Eu tenho que concluir, eu vou mencionar bem rapidamente, de novo, a conclusão do Evangelho. Porque lá você tem o plano, né? O objetivo do Evangelho, ele é mencionado explicitamente. E também o método divino. Tá certo? O Evangelho não é simplesmente, o Evangelho de João, uma demonstração da plenitude do Senhor Jesus e pronto, né? Você vê essa plenitude lá em cima e você admira. Não, esse não é o objetivo. Essa plenitude, irmãos, é uma plenitude que deve ser recebida por cada um de nós. É uma plenitude na qual nós temos que entrar. Então preste atenção uma vez mais, para concluir, na maneira como o Evangelho, a conclusão do Evangelho. Tem um apêndice que é o capítulo 21, tudo bem, mas a conclusão mesmo do Evangelho é como se fosse o capítulo 20. E João de novo faz menção aos 8 sinais e diz, olha, ele fez muitos outros, mas eu registrei estes 8. Ele não fala 8, mas quando você conta, são 8. E estes foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que crendo, tenhais vida no seu nome. Irmãos, provavelmente muitos de nós podemos estar pensando agora, mas espera aí, eu já criei nele há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há X anos atrás, qualquer que seja o seu valor de X. Eu já criei nele, eu já tenho vida no seu nome, é verdade. Mas deixa eu só fazer a seguinte observação. No grego, o verbo crer tem uma preposição muito interessante. E não é intuitiva, mas há uma razão para isso. Crer em grego não é como na nossa tradução, crer em. A preposição no grego não é o em, que é o que nós faríamos em português, em inglês, em qualquer idioma, o maior parte dos idiomas. Você crê em, na pessoa. Em grego é uma construção estranha. Você crê para dentro da pessoa. É quase como se a figura do crer no grego é uma figura de não algo estático, que aconteceu, sabe? Algo discreto que aconteceu. Você pode dizer, sim, no dia 30 de janeiro de 1960, eu criei no Senhor Jesus e pronto, eu estou crido. É uma coisa que aconteceu discretamente. Não. O crer no grego é uma coisa que leva consigo a ideia de algo dinâmico, que você crê de uma forma abrangente, de uma forma progressiva. É como se você está tomando uma posse progressiva e contínua de mais do que ele é. Deixa eu te dar, se isso soa muito estranho aos seus ouvidos, eu vou fazer menção de um versículo. Para aqueles que estão anotando, Romanos capítulo 1, versículo 17. O mesmo princípio é anunciado por Paulo no início do Evangelho segundo Paulo, não é isso? Livro de Romanos. E o que ele diz bem no início do seu Evangelho? Ele diz, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Você percebe a ideia dinâmica da fé? Você entra nesse Evangelho pela primeira vez pela fé. E você crê no Senhor Jesus, você é justificado pela fé. Seus pecados são perdoados. Mas continua a ler o Evangelho, a Epístola aos Romanos. Aí você descobre, chega mais no capítulo 5, você descobre, não, eu também sou santificado. Como? Pela fé. Chega um pouquinho adiante, você é glorificado pela fé. Cada aspecto desse Evangelho tremendo, nós entramos nele pela fé. É de fé em fé. E no Evangelho de João, a ideia é exatamente a mesma. Você crê para dentro dele. É de uma forma progressiva, irmão. Sim, você creu no Senhor há 30 anos atrás. Graças a Deus por isso. Esse foi o seu primeiro passo. Mas será que você sabe que você deve crer nele hoje?
e se apropriar demais da plenitude dele hoje. Irmãos, quando nós consideramos a conclusão do Evangelho de João, fica evidente que esse Evangelho nos é dado. Deus tensiona que haja uma resposta seja produzida em nós. Há uma sequência. Você tem um sinal. E pelo sinal, você vê não simplesmente um ato maravilhoso. Um ato, às vezes, a gente lê como se fosse algo mágico. Não, quanto poder, né? Sim, há muito poder. É o Todo-Poderoso. O Criador do Universo está fazendo essas coisas. Mas o objetivo não é te impressionar a respeito do poder dele. O que ele faz nos sinais revela o que ele é. Ele o faz porque ele é isso. Por que ele abre os olhos ao cego? Porque ele é a luz do mundo. Por que ele alimenta a multidão? Porque eu sou o pão da vida. Por que ele transforma a água em vinho? Porque eu sou a videira verdadeira. Percebe? Cada sinal, irmãos, mais do que um ato de poder glorioso, é uma manifestação, uma revelação do Senhor Jesus. Para que nós temos esses sinais, irmãos? Tem uma razão. Percebe a sequência? Voltando ao nosso versículo. Estes foram registrados para que creais para dentro dele, para que nós possamos entrar em toda a plenitude que ele é. E crendo, nós temos vida no seu nome. Irmãos, é como se Deus espera, ao nos dar estes sinais, que nós contemplemos uma pessoa em quem toda a plenitude habita. E que ao contemplá-lo, há uma resposta no nosso coração. Nós cremos nele. Não uma única vez, irmãos. Diário, contínuo, progressivo. Percebe o remédio divino para a minha decadência espiritual? Percebe qual é o remédio, a resposta divina para a nossa condição tão anormal? Mais do seu Filho. Não simplesmente para que você o conheça e o aprecie mentalmente, mas que para você coloque a sua confiança nele e se aproprie de tudo aquilo que ele é. Possa o Senhor criar essa resposta em cada um de nós. Vamos orar. Senhor, te damos graças, porque de fato o Senhor é cheio de graça e verdade, Senhor. Agradecemos, Senhor, porque a tua plenitude não é apenas uma plenitude inatingível, fora de alcance, mas todos nós temos recebido dessa plenitude e graça sobre graça. Abra os nossos olhos, Senhor, uma vez mais, para vermos a tua pessoa gloriosa. Crie em nós essa resposta, que cada um de nós possamos crer no Senhor hoje, no nome do Senhor Jesus. Amém.